aberto para ouvir a palavra nessa noite, que Deus tem para ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, aqui está teu Filho que vai ministrar a tua palavra nessa noite aos nossos corações. Aleluia! Usa, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Também abençoa, Jesus querido, os dizimistas dessa casa, os ofertantes, abençoa cada um, ó Pai. Fala com cada um que aqui está nessa noite. Eu creio no milagre, Pai, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando terminar o culto, não foram embora, porque a gente fez, ali preparou, juntamente com a irmã Sandra e a sua filha, uma sopinha para esquentar o nosso esqueleto. Amém? Amém. Aleluia. Foi preparado uma deipinol. Amém. Uma ceia. Amém? Abra sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre algumas verdades que precisamos aprender, entender e compreender acerca da Santa Ceia. Que essa palavra nem existe na Bíblia. Guarde, Santa Ceia não existe na Bíblia. Não, pastor? Não, em lugar nenhum. O que existe é uma janta. E existe 3 tipos de janta. Uma era dos judeus, uma da igreja primitiva e uma da igreja que canonizou, que instituiu uma nova ceia. Então nós vamos aprender hoje sobre essas 3 ceias que foram do decorrer da história. Elas foram se aprimorando, elas foram se aperfeiçoando até chegar à ceia que nós hoje entendemos que é a correta. Mas não é a correta, porque a correta é a primeira, mas ela é uma derivação da primeira, porque a correta é a primeira. Nós não fizemos a correta, mas nós fizemos uma derivação por causa da mudança dos tempos, da história, da igreja e assim por diante. Então vamos aprender algumas verdades que eu devo aprender acerca da ceia, da deipino, da janta, que era a Pessa, a festa dos judeus, que passou a ser, querido, feito uma vez por ano, e ali se fazia a deipino, fazia-se memória de Cristo. Depois nós temos a ceia de Corinto, que é a festa do ágape, e temos a ceia que foi instituída pela igreja, que não tem nada a ver com a Pessa, não tem nada a ver com a ceia de Corinto, e não tem nada a ver, querido, com a primeira ceia que Jesus ensinou. Porque passou a ser uma cerimônia, e muitas pessoas participam, mas não sabe a essência, não entende o que Jesus realmente pediu para eu fazer neste dia. Qual é o memorial? O que eu preciso lembrar? O que é a Santa Ceia, como muitos têm o hábito de dizer que não existe na Bíblia, mas que a igreja instituiu, o que ela quer nos ensinar? Vamos aprender? Amém. Está em Corinto, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Nós vamos aprender hoje, tá, o que é verdades acerca da verdadeira ceia, o que Jesus quis nos ensinar. Começando pela primeira, vamos para a segunda e para aquilo a qual hoje nós participamos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos ou denunciar, Paulo falando para a igreja de Corinto, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aí eu preciso ler esse versículo e entender qual era o ajuntamento que era para pior e não para melhor. A ceia. Paulo diz que o ajuntamento, a igreja, a ceia de Corinto, não era para melhor, era para pior. E ele vai explicar o porquê. E nós vamos aprender o porquê também. Aí ele continua: porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na congregação, para quê? Para a ceia, a festa do ágape. Há entre vocês dissensões e heresias, e em parte eu creio. Paulo disse: eu creio. Por que Paulo cria que parte, que dentro da igreja de Corinto tinha heresia, tinha facções, tinha separações, tinha divisões? 19. E até importa, Paulo disse, até importa, eu fico até contente que entre vós há esse tipo de coisa. Porque para que os que são retos, ou puros, ou sinceros, ou aprovados, se manifestem entre vós. Quem se manifestaria através das heresias aos Coríntios? Paulo disse, é bom que tenha essas heresias.
Porque daí vocês vão conhecer quem é crente e quem não é. Quem é verdadeiro e quem é falso. Quem é bom e quem é mau. Quem ajuda ou quem só quer ser abençoado. Versículo 20. Assim que quando vos ajuntais no mesmo lugar, né? Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a janta do Senhor. Qual era a janta do Senhor? A peça. A peça, a Páscoa. Essa foi a janta do Senhor. A peça, a Páscoa. Aonde Jesus lá fez assim o símbolo do pão, né? O seu corpo, o seu sangue com o vinho. Tá? Versículo número 21. Porque comendo, cada um adianta-se a comer, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro está borracho. Embriaga-se, o que era a sua própria ceia nesse contexto. Mas vamos aprender o que era a ceia nesse próprio contexto. O que é a sua própria ceia? Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a congregação de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvá-lo-ei? Nisto não vos louvo. Não vos louvo pelo que nesse contexto? Aí o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei e entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, Jesus estava comemorando a Pêssah, a Páscoa, que era a primeira ceia. Segunda ceia de Corinto, a terceira da igreja, tá? Instituída. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, peguem, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Não é isso, é isto. Tem diferença. Isso ou isto. Nós vamos entender isso. Versículo 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o copo ou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Toda vez que vos reunides, fazei isso em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse copo ou cálice, denunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, qual pão? Ou beber o copo do Senhor, qual copo? Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem é o corpo e o sangue do Senhor nesse contexto? O pão e o vinho. Examine-se, ou prove-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, dentro do contexto, que pão é esse e que cálice é esse? Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é beber indignamente dentro do contexto, não daquilo que você aprendeu até hoje. Dentro do contexto, o que é beber indignamente? Não definindo ou diferenciando o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor neste contexto? Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disto, o quê? Que muitos estavam fracos, muitos estavam doentes e muitos estavam morrendo. Tinha que ter uma causa. Qual era a causa? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgar qual comportamento dentro do contexto. Isso, irmãos, é ler a Bíblia analisando, estudando. É lendo e fazendo pergunta para obter resposta. Não só ler assim que nem ler qualquer coisa. Você precisa entender o contexto. Você precisa entender o que o escritor quer passar para você. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual comportamento aqui estava sendo semelhante ao mundo dentro do contexto? 33. Portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, o quê? A ceia, a bacon, a janta, ou a junta panela, festa do ar, era para comer. E o que era? Para esperar quem dentro desse contexto, um pelos outros. Porque Paulo está dizendo assim: quando vocês se ajuntarem para comer, esperai um pelos outros. Era para esperar. Não é para ir se adiantando e comendo tudo. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos nos ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordenarei, quando for ter convosco. Quem dentro desse contexto devia comer em casa, para não se ajuntar para a condenação. Podeis assentar.
Então eu vou passar um pouco para você entender. A primeira ceia, ela foi realizada, e a igreja primitiva, os apóstolos, toda festa da Páscoa que tinha em Jerusalém, eles faziam aquilo que Jesus ensinou para eles anualmente, fazendo a cerimônia de comer, de pegar um cálice de vinho e o pão e repartir entre eles, cantar um louvor e fazer memória daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Todos os méritos eram de Jesus, porque Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome, e quem beber do meu sangue jamais terá sede. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aleluia! Então nós temos a primeira ceia, a primeira date no que? Santa Ceia não existe na Bíblia essa palavra. Santa Ceia não existe na Bíblia. Ela foi criada, porque a cerimônia ela foi santificada. Ela foi tornada santa. Mas na Bíblia não existe isso. Na Bíblia existia a peça, que era matado um cordeiro, comida buchada nos pés, com pães asmos, ervas amargas e 4 cálices de vinho, e pão sem fermento. Essa era a ceia, a peça, que era feita uma vez por ano. Mas havia na igreja de Corinto, que é a ceia que mais se deriva a nossa, que é a ceia que nós fizemos mensalmente. Essa era uma festa feita mensalmente, eu já ensinei vocês, com um propósito, que era ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Porque Tiago disse que a religião verdadeira não é aquela que é cheia de dons. Religião verdadeira não é aquela que está cheia de milagres. Religião verdadeira, que não é uma piada no mundo do nosso adversário, é aquela que faz o quê? Que visita o pobre, a viúva e o órfão em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. O resto é só conversa. É só conversa piada. É só aparência de piedade. É só aparência de que tem Deus, mas não tem Deus. Porque quem tem Deus tem amor. Quem tem Deus tem mão estendida. Quem tem Deus tem coração e ama o próximo como a si mesmo. Aí Paulo chega para a igreja de Corinto e diz: olha, vocês criaram uma festa aí que eu não aprovo não. Vocês criaram uma festa aí que eu não vos louvo. Porque esta festa não é para o ajuntamento, para coisa boa. Está se tornando uma festa onde há divisão e há heresias. Porque eles faziam a festa com o intuito de ajudar os pobres, mas tinha um grupo dentro da igreja que não gostava que os pobres participassem. Não queriam que os pobres viessem. Então o que fazia? Eles se adiantavam. Porque a festa era uma junta-panela. Foi hoje. Hoje eu vi gente aqui trazendo panela. Um trouxe uma panela de sopa, outro trouxe uma coisa, outro trouxe outra. Essa era a ceia de Corinto. Era uma janta. Uma junta-panela, mas com um propósito. A mesma coisa a missionária Santina, nós vamos fazer, mês que vem, nós vamos fazer aqui uma sopa. Mas vamos fazer uma sopa e vamos convidar todas as pessoas pobres do bairro. Aí os membros da igreja chegavam na igreja e comiam toda a sopa antes. Bebiam toda a Coca-Cola, porque nós não bebemos bebida alcoólica, mas eles bebiam. Eles se embriagavam, ficavam bêbados, para que o pobre não pudesse tomar um pouquinho de vinho e nem pudesse comer nada. E aí o que Paulo faz? Paulo começa a trazer para eles o exemplo de Jesus na noite que ele foi traído, para repreender a atitude daqueles crentes que se adiantavam, comiam tudo, se embriagavam e não repartiam com ninguém. Aí Paulo, olha a lapada que Paulo dá na igreja de Corinto. Preste atenção. Ele diz: na noite em que Jesus foi
traído. Veja bem, na noite em que Jesus foi traído, ele pega o seu pão e ele pega o seu cálice, porque era 4 cálices de vinho e 2 pães sem fermento. Jesus não come um, ele separa e deixa para o final, e separa um cálice, também não toma e deixa para o final. Aí Paulo está dizendo para a igreja: o Senhor de vocês, que vocês dizem amar, que vocês dizem servir, que vocês dão glória a Deus, que vocês pulam, saltam e falam língua estranha, e curam, e milagre, porque a igreja de Corinto era cheia dos dons, tinha os 9 dons. Vocês têm tudo isso, só que vocês não seguem o Senhor de vocês. Porque ele, na noite que foi traído, ele pegou o pão dele, ele pegou o vinho dele e repartiu com seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é repartido por vós. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que será derramado por vós. Olha a lapada que ele está dando naquele grupo que estava na igreja, que não queriam repartir a sopa com os pobres, que comeram tanto que foram vomitar em casa. Paulo está dizendo para esse grupo, a igreja para esse grupo está dizendo: vocês, na noite que o mestre de vocês foi traído, ele teve a graça de repartir o seu pão e o seu vinho com os seus discípulos, e vocês não repartem nada. Agora, quando você lê de novo, quando diz assim, ó: examinai, pois, cada um a si mesmo, então coma. É para examinar e depois comer. A ordem é essa: examinem e comam. Não é para examinar: ai, não vou participar da ceia, não, porque eu acho que eu estou em pecado. Não, é para examinar e comer. Era para examinar e comer. Não é para examinar: ai, eu acho que eu falei mal, eu briguei com meu marido esse mês, ai, não vou tomar ceia. Não, examine-se, reconheça, peça perdão e coma. Aleluia! E coma. Aleluia! Quem era para se examinar nesse texto? Os ricos miseráveis que não queriam repartir nada com ninguém. É esses que tinham que se examinar a si mesmo. É esses que Paulo diz: por que vocês não comem em casa, seus miseráveis? Antes de vir para cá, se vocês sabem que esse alimento é para os pobres, seus miseráveis. Se vocês não pedem em casa, cacaiada. É isso que Paulo está dizendo. Você não tem vergonha na cara de vocês? Você não tem vergonha? Olha para o mestre de vocês. Aí que fica a coisa linda. Paulo usa o exemplo de Jesus, porque Jesus, na noite que ele foi traído, ele repartiu. E o que ele repartiu? Ele repartiu o seu corpo. Ele levanta o pão e parte. Partiu. Aí tem um grupo de discípulos aqui e outro aqui. Aí ele diz: peguem, reparta. Agora o irmão pega um pedacinho, dá para ela. Pega um pedaço para o irmão e vai passando. Cada um vai pegar um pedacinho de papel. É isso que estava acontecendo no meio dos discípulos. E quando estava acontecendo isso aí, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. O que vocês estão fazendo? Vocês estão repartindo o pão, um com o outro. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. O que Paulo está dizendo? Quando Jesus foi traído, ele ensinou os seus discípulos a repartir o seu pão, um com o outro, e vocês não repartem com ninguém.
Não adianta você vir participar da ceia que nós fizemos hoje, comer um pedacinho de pão, comer um pedacinho e beber um pouquinho de vinho, se você não entender que aquilo ali é para você se lembrar que você tem que repartir o seu pão físico com quem não tem e repartir Jesus, que é o pão que desceu do céu, também com quem não tem. Então, se você não ajuda ninguém podendo ajudar e não fala de Jesus a ninguém podendo falar, você não é digno de tomar da ceia. Porque você não reparte. Você é como aqueles ricos que querem comer tudo, são gulosos, querem Jesus só para si, quer o pão só para si, quer a carne só para si, quer a Coca-Cola só para si, quer o vinho só para si e não reparte com ninguém. Jesus diz: fazei isso em memória de mim. E a primeira peça não tinha preconceito, como a nossa ceia teve. Sabe quem é que participava da peça? Todos. Da mesma casa. Todos. Crianças, mulheres, escravos, escravas, todos participavam da peça. Não tinha exceção, como a nossa hoje tem. Eu não condeno, é uma estratégia, tudo bem, mas a verdade tem que ser dita, porque tem pessoas que acham que se tocar daquilo ali, vão ser torradas pelo Senhor. Se comer, a ceia vai dar cólica, vai dar dor de barriga, vai ficar doente. E tem muitos que acreditam, aí toma um pouquinho ali, aí eu estava em pecado, pegou uma madeira e pronto, foi da ceia. Não entende, irmãos, que a primeira ceia, todos na casa, era uma festa, todos na casa comiam. Na igreja de Corinto, todos comiam. O irmão acha que nós trouxemos essa sopa aqui agora para nós repartir entre nós e as crianças vão ficar fora. Não, as crianças não podem. Ah não, aquele ali não pode, aquele lá não pode, aquele lá não pode. A ceia de quem? É minha? É da igreja? É do Senhor. Não é minha. Ele dá para quem quer. E na igreja de Corinto era para todos. Na peça era para, e hoje na igreja é para alguns. Essa é a verdade. O que você vai fazer com essa verdade é você e Deus, mas essa é a verdade, é o que está escrito. Aí hoje a igreja ela cria, ela sistematiza, ela cerimonializa e faz com que você tenha medo. Tem gente que acha que vai para o inferno porque não toma ceia. Tem gente que acha que vão para o inferno e não ser batizado. Tudo isso são cerimônias, irmãos. O que mais vai para o inferno hoje são pessoas que tomam a ceia e não repartem o pão com ninguém. Mas muitas vezes tem aquele mendigo lá no meio da rua que reparte o seu pão, o seu pouquinho, que nem Jesus, um pãozinho ele tem, ele reparte com o seu irmão. E nós aqui bebendo na ceia, né? Tendo de tudo, não repartindo com ninguém. É isso que Jesus quer dizer. É isso que Paulo quis dizer. Vocês têm todas as condições de ajudar, vocês têm todas as condições de fazer, e vocês não fazem. Mas o mestre de vocês ensinou no dia que ele foi traído, que você deve repartir o seu pão, e você deve repartir ele com todos, sem fazer acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então quando você lê na Bíblia, examinai pois o homem a si mesmo, e depois coma, ele está falando daquelas pessoas, não está falando de você. Ele está falando daquelas pessoas que estavam vivendo naquela realidade, que estavam naquela festa e que estavam comendo tudo de forma gulosa para que o outro não recebesse. Esses eram os que tinham que se examinar. Não é você. Você acha que é você porque quando as pessoas vão ler esse texto, não te explica o contexto. Não te explica em que contexto que está. Por que Paulo escreveu isso? Por que Paulo usou a peça para condenar a festa do ágape? Porque começou com um propósito lindo. Começou com um propósito
no espírito, né? De manifestar o amor, de ajudar o necessitado. Coisa linda, cada um trazia aquele alimento, aquela comida. Tinha uns de bom coração, não era todo, não era a igreja estava dividida. Tinha uns de bom coração e de mau coração. E pode ser bom que os de mau coração se manifestem para vocês verem quem é crente e quem não é. Quem é mão de vaca, quem não gosta de ajudar, com aqueles que são de coração aberto. E a igreja de Corinto, então, querida, foi condenada por Paulo. E a coisa estava tão séria, essa festa impactava tanta comunidade, que ela atingia a saúde das pessoas, ela influenciava até na vida e na morte. Ela influenciava, querido, na saúde, porque muitos ficavam por causa que aquilo que eles estavam fazendo na igreja era de um impacto tão grande que muitos entre vós estão fracos. O cara já chegava na igreja se encostando tão fraco que estava, para comer, chegar lá não tinha nada. Porque os bonzão da boca, os que se achavam os santarrão, se achavam os santos, né? Se achavam os bonitinhos de Jesus, era uma causa daquele moço, tá fraco, que não comia. Aí ficava fraco, ficava doente. E quem fica doente pode morrer. E Paulo disse, olha, muitos por causa de vocês estão fracos, estão ficando doentes e estão morrendo. Você sabia que a fome no mundo poderia acabar hoje, se você quisesse? Poderia? Poderia. Porque Deus, Ele não é culpado da fome no mundo. Tem pessoas dizendo, onde é que está Deus? Deus criou o mundo com todas as condições de alimentar todo ser humano na Terra. E por que os seres humanos todos não são alimentados? Por causa desse problema aqui. Que tem seres humanos que gostam de ajudar o próximo. E tem seres humanos que não gostam. E por causa desta parte dos que não gostam, é que tem fome na Terra. Porque o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele disse, quantos vocês precisam para acabar com a fome na Terra? Aí disse, sei lá, 6 trilhões. Ele disse, eu dou esse dinheiro, mas eu quero administrar. Porque eu sei que se eu der o dinheiro para vocês, não vai chegar no povo. Vocês acham que eles aceitaram? Não aceitaram. Porque o propósito deles nunca é matar a fome. O propósito deles é usar a fome para enriquecer. É usar a fome do outro para ele ter o que comer. E Paulo dá uma lição linda, né? O Senhor de vocês na noite que foi traídos. Ele pegou o pão dele e repartiu para os discípulos. E disse para os discípulos fazer o mesmo. Façam isso, me repartam. Aí eu vejo pessoas na igreja, não falam de Jesus para ninguém. Né? Faz uma campanha de que só traz polentina. Só traz sal. Né? Para ajudar alguém. Sabe quando você vai ajudar alguém? Você tem que pensar assim, se colocar no lugar da pessoa e ajudar a pessoa como você tivesse ajudado a si mesmo. Você desejar para aquela pessoa aquilo que você desejaria para si. Você se coloca na situação e diga, poxa, eu estou na situação dessa pessoa. O que eu vou fazer para ela? Eu vou fazer para ela melhor do que eu queria que fizesse para mim. Por isso que Jesus disse que ser crente não é fácil. Amar o próximo como a si mesmo. E aquilo que eu quero que os homens me façam, eu faço primeiro a eles. Então, se eu quero que o homem faça o bem para mim, eu tenho que fazer para ele primeiro. Eu tenho que ser uma árvore frutífera. E uma árvore que frutifica, ela nunca frutifica para mim mesmo. Eu nunca vi um pé de goiaba comer o fruto dele. Mas você come. O pé de goiaba não come o fruto que ele dá. Come? O pé de tangerina come? Quem come? Nós. E Jesus disse que nós somos temos que ser um pé de árvore frutífero. Mas frutífero para quem? Para mim mesmo? Não. Se eu tenho que ser como um pé de árvore,
Ele diz como? Tem que ser comparado. Os meus frutos e as minhas virtudes não são para mim mesmo, só para o próximo. E as virtudes do próximo é para você. A virtude da irmã pode me ajudar e a minha virtude pode ajudar ela. Esse é o princípio do Evangelho. Deu para você entender o que é ceia? Aí vem a ceia da igreja, que é a terceira. Primeira ceia, a da Páscoa, que Jesus disse, ano que vem, quando Jesus disse fazer isso em memória de mim, ele está dizendo para o discípulo, ano que vem, no dia da festa da ceia, da Páscoa, vocês vão fazer isso aqui. Por isso que os testemunhos de Jeová eles fazem uma vez por ano. Eles fazem a primeira ceia, nós não. E muitas vezes nós criticamos eles. Eles estão certos, nós estamos errados. Não é que nós estamos errados. Nós optamos pela ceia de Corinto, que é mensal. E com o entendimento, e a ceia de Corinto tem que ter esse entendimento. Toda ceia, você pegar o pão, você pegar o cálice, você tem que se lembrar dessas duas responsabilidades. Eu preciso de repartir Jesus com alguém, e eu preciso repartir o meu pão com quem precisa. Se eu não fizer isso, eu não sou digno de participar da ceia. Porque eu estou que nem aqueles ricos que estão com o coração endurecido e que não são capazes de dar R$1, R$2, R$3. Tem uma pegadinha que eu vejo, o cara pergunta assim, tem R$1 aí? O cara diz, não tem. Aí tira R$20 da carteira, dá para o cara e diz, vai lá comer alguma coisa, tu não tem R$1? O cara, tu não tem R$1? Tem R$1 aí? Não. Então pega R$20 e vai lá. Aí ele foi na lanchonete, você pediu pagar um pastel para mim? Não tem dinheiro. Então, quando é que a conta deles é errada? Eu vou pagar a conta deles, porque eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro para pagar vocês. Entendeu? Ele vengou a pessoa na lata. A pessoa tinha dinheiro, mas ele mentiu, disse que não tinha. Aí o cara pegou e disse, agora eu vou pagar a tua conta. E o cara ficou assim, que não toma. Porque o cara disse, ele não vai te pagar, ele disse que não tem dinheiro. Eles não vão te pagar. Eu vou pagar a conta dele. E o cara vestido de mendigo. E eu vejo muitos testes sociais. Eu vou encerrar com esse aqui. O cara deu uma moto milionária, fez um teste. Ele deu uma moto zero com uma menina que fazia iFood de bicicleta. Ele parou ela na estrada e disse assim, eu estou com a minha mulher em casa, doente. Todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei esse remédio e eu não tenho dinheiro nem para voltar para casa. Eu não tenho nada. Você poderia levar esse remédio para minha mulher lá na casa dela, e era no outro lado da cidade, longe. A menina tem que ir de bicicleta. A menina fez assim. Ela disse, mas ela está doente? Tá doente. Daí disse assim, aí amanhã, o outro dia que eu passar aqui, eu te encontrar, eu te pago. A menina aceitou e foi. Levou o remédio para a mulher. Quando chegou lá, tinha uma moto assim na frente da casa, coberta, dinheiro também. Ela foi entregar o remédio, a moça disse, não, esse remédio é para você. Como para mim? Isso aqui é um teste social. E você passou. Ela abriu, tinha dinheiro dentro da bolsa. Ela carregou todo aquele dinheiro, achando que era remédio para ajudar alguém, e no fim era recompensa pelo que ela fez. Oh, glória a Deus. E aí ela disse assim, porque vocês são poucas pessoas que são assim como você. Está vendo essa moto aqui? Está coberta aqui, é zero, é sua. Uma atitude do esforço daquela menina atravessou toda uma cidade de bicicleta para levar um remédio para uma pessoa necessitada. Ela ganhou dinheiro e ganhou uma moto zero. Amém? Amém. E é esse tipo de pessoas que Deus procura. Deus procura os fiéis da terra. Aleluia. Os que andam em caminho reto, esses o servirão. Aleluia. Mas todos aqueles que usam de engano não permanecerão na sua. Aleluia. E as palmas do Senhor.